Olá, sou o professor Mauro com o programa Fala Professor. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, estaremos trazendo um programa inédito, sempre relacionado com a educação e todos os segmentos que com ela interagem, de forma democrática, respeitando o posicionamento de todos os nossos convidados e principalmente respeitando a liberdade de expressão. E hoje nós temos o prazer, mais uma vez, de trazer aqui conosco o professor José Clemente Pozenato, essa sumidade caxiense que temos o prazer de receber. Pozenato, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Mais uma vez, estou de volta porque gostei de estar aqui. Ah, que maravilha! E hoje nós vamos discutir questões relativas a traduções. Primeiramente, eu gostaria de questionar, Pozenato, vamos falar um pouco sobre a tua mais nova obra lançada, que foi a tradução do Cancioneiro do italiano Francesco Petrarca. Até para as pessoas se localizarem um pouco no tempo, Petrarca, estávamos conversando nos bastidores, é do século XIV, né? É do início do século XIV, 1304 ele nasceu. E para aqueles que não sabem, o professor Pozenato traduziu somente 366 poemas do Petrarca. Professor Pozenato, de onde que veio a inspiração para buscar esse tipo de trabalho? Tudo começou quando eu era professor de literatura italiana na Universidade de Caxias e tinha que mostrar para os meus alunos autores italianos em italiano, não é? Então, Dante é evidentemente o ponto de partida, né? Porque é um dos gigantes, né, fundadores da literatura italiana. E depois dele vem Petrarca e Boccaccio, não é? E quando eu comecei a ler Petrarca, eu comecei a perceber que, ao contrário do que era a minha expectativa, ele tem um modo de fazer o poema diferente do de Camões. Que, nas minhas informações que eu tinha, de que Camões era um imitador de Petrarca, não é? O Camões chegou a traduzir Petrarca, professor? Chegou a traduzir. Tem um poema do Petrarca chamado I Trionfi, Os Triunfos, e o Camões traduziu passagens, né, do poema, tradução mesmo, né? E nos sonetos ele fez várias paráfrases de aquele famoso soneto de Camões, Alma minha gentil que te partiste, é uma paráfrase de um soneto petrarquiano, não é? Alma, como? Alma minha gentil que te partiste tão cedo desta vida descontente. Não, isso é Camões, né? Mas lendo Petrarca em italiano eu percebi que ao contrário de Camões, ele não põe o acento sempre na mesma sílaba. Camões é sempre sexta e décima, parece marcha militar, né? O Petrarca varia, segunda, quarta, décima, quarta, oitava, décima, sexta, oitava e décima. Ele faz variações dentro do verso, né? E a poesia do Petrarca, como ele mesmo avisa no primeiro soneto que ele escreve, né, é para ser ouvida. Olha, o primeiro verso do Cancioneiro é Voi che ascoltate in rime sparse, vós que escutais em rimas esparsas, né, os sons, né, dos suspiros com que eu... Então, para traduzir um poeta como esse, tem que traduzir para ser ouvido. Na época de Petrarca, os poemas eram lidos, né? Lidos, e muitas vezes cantados também. Então, não por acaso, os italianos deram o nome para um poema de canção, canzone, que é para cantar, soneto. O que é soneto? É um canto mais curto, né? Claro. Um som pequeno. Então, há uma ligação lá no começo muito próxima com o canto, né? Quando começa a poesia italiana em língua vulgar, né?
saindo do latim para o italiano. Me diga, professor, o senhor falou que justamente a inspiração veio quando dava aulas de literatura italiana. Sim. Isso faz tempo que surgiu essa inspiração? Eu não vou falar em datas, né? Mas aí pelos anos 80, não é? Nossa, coisa de 40 anos, então. Eu dava aulas de literatura italiana, não é? E aí, depois de traduzir o soneto original do Petrarca, né, da alma gentil que muito cedo parte, antes do tempo para outra vida e tal, né, eu senti o gosto, né, do Petrarca e comecei a traduzir outros sonetos dele, uma canção também, baladas, ele tem baladas também. E um dia que o Armindo Trevisan veio a Caxias, né, eu mostrei para ele as traduções. Ele leu as traduções e disse: você vai ter que traduzir todo o cancioneiro. Que maravilha! E aí ficou a incumbência dos 366 poemas. Ficou a incumbência. Né? Quanto tempo, professor, para traduzir 366 poemas? Eu demorei, no total, uns 5 anos, né, para traduzir todos eles. Né? O Petrarca tem outras traduções em português? Tem uma que foi feita em Portugal, do Vasco Graça Moura. Português de Portugal, português de Portugal, em que ele faz, na realidade, que eu chamo, não é tradução, uma translação da linguagem medieval, né, do Petrarca para o português medieval também, não é? Olha que legal. Então, para quem quiser comparar, ler Petrarca sem entender, leu o Vasco Graça Moura. Agora, quiser ler sentindo o som petrarquiano, lê a minha tradução. Qual era não sei se a gente fala assim, mas qual era o foco, qual era a inspiração principal do Petrarca que ele, de alguma forma, ele relatava nos versos dele? O Petrarca inaugura na poesia ocidental falar não apenas dos sentimentos, mas também das sensações. Então, ele tem muitos poemas visuais, né, de apelo visual, muitos poemas de apelo auditivo, né? Então, o que ele faz, ele rompe com a poesia medievalista, né, de inspiração agostiniana, que separava a alma do corpo. Então, a poesia só podia tratar dos assuntos da alma. E no Petrarca, né, ele coloca o corpo também dentro do poema, né? Então isso é a mudança maior que ele introduz na poesia ocidental. Então quando ele fala de uma menina que está na beira d'água lavando os pés, não é? Isso aí é uma outra maneira de olhar. E quando ele canta a amada dele, Laura, ele não faz porque o Dante, quando escreve o poema dele, ainda está um pouco na visão agostiniana, não é? O Petrarca é que é mais corporal. Que interessante isso aí. Quer dizer que ele trata do lado espiritual e do lado material, porque se ele trata da alma e do corpo, ele está tratando dos dois lados, né? Dos dois lados, né? E isso é uma inovação dentro da poesia. É uma inovação. Então, quando ele canta, né, os encontros dele com Laura na janela, Laura na beira d'água, Laura Fala das sensações. Das sensações. Que bacana. Professor, de Petrarca para Dante Alighieri, que ele o Dante, me corrija até, mas ele é anterior a Petrarca, né? É uma geração anterior, né? Uma geração anterior. Porque os 3 grandes fundadores da literatura italiana têm diferença de uma geração entre eles, né? Dante, Petrarca e Boccaccio. O Petrarca não chegou a conhecer Dante. Eles chegaram a morar um tempo na mesma cidade. Chegaram a ser conterrâneos, então? Eles eram da Toscana, né? Os dois da Toscana e da mesma época, só que não se conheceram. Não se conheceram. O Petrarca viveu um tempo na mesma cidade de Dante, mas o Dante já tinha seus 30, 40 anos e o Petrarca 7. Ah, sim. Aí o pai do Petrarca vai para a França, para Avignon,
que o pai dele era funcionário da corte papal, e o Papa tinha se mudado de Roma para Avignon, e aí ele foi junto. E é lá na França que ele conhece a Laura, não é? Que é a sua amada. Que é a amada dele. Conhece ela numa sexta-feira santa. Mas olha só. Mas, professor, saltando de Petrarca para Dante, para quem não sabe, né, apesar de já ter sido um tanto quanto divulgado, o professor Posenato está traduzindo a Divina Comédia de Dante Alighieri. Olha, essa é outra, professor, uma empreitada hercúlea, né? É grande porque a Divina Comédia são 3 partes, né? O inferno, o purgatório e o paraíso. Cada uma, as 2 primeiras tem 33 cantos e o paraíso 34. Então, estão em 100 cantos no total da Divina Comédia, né? E cada canto tem entre 140 e 150 versos. Então você pode... 140, 150 versos. Vamos canto. multiplicar isso por 13, então. Multiplica isso por 100, então você vai ver que a Divina... A cada canto, claro, por 100, então. Multiplica por 100, então a Divina Comédia tem uns 15, 16 mil versos. Né? Os Lusíadas têm a metade disso. E já são enormes. E já é enorme os Lusíadas. E me diga, professor, há quanto tempo o senhor está traduzindo isso? Olha, eu comecei no ano passado, faz um ano, né? Aproveitando a pandemia, então, né? Já dentro da pandemia, porque eu vi no noticiário que o Dante ia haver uma comemoração do 7º centenário da morte de Dante Alighieri em 2021, em setembro. Agora é o 7º centenário da morte. E o governo italiano declarou que este é o ano de Dante. E está promovendo, né? Então seriam 700 anos da morte de Dante. 700 anos. 7 séculos. 7 séculos. E aí essa foi a sua inspiração para a tradução? Aí então achei que estaria na hora de bolar uma tradução também mais próxima das intenções do Dante do que das traduções existentes, né, que eu conheço várias. Tem de domínio público. Existentes em português mesmo. Em português. Português brasileiro. Brasileiro, de Portugal. Tem até o Dom Pedro II traduziu um canto é mesmo? Da Divina Comédia, aquele da Paulo e Francesca, né? Canto Quinto do Inferno. Tem até o Dom Pedro II, né? Que gostava do italiano, né? Só que a linguagem desses tradutores todos está muito mais próxima, né, de uma linguagem assim intelectualizada, né, de um rigor parnasiano, etc. E o Dante, se você mergulha no Dante Alighieri, percebe que ele está interessado em fazer o leitor perceber a viagem que ele está fazendo, né? Eu até faço a comparação. Se você lê o Inferno, você tem a impressão de estar lendo um roteiro de um filme, porque ele constrói o cenário, põe as personagens e põe os diálogos, não é? E ao contrário do Petrarca, que diz: "Voi que ascoltate, vós que ouvis o som da minha rima", várias vezes o Dante interrompe a narrativa e diz: "O leitor vai pensar aqui que eu estou assustado, que eu estou com medo." Estou sim. Então, ele faz o poema para o leitor. Claramente é a intenção dele. E na linguagem mais acessível da época. Justamente em cima disso, que diferenças? Eu tenho certeza que o senhor está comparando também a sua tradução com outras traduções. Estou. Todo bom tradutor faz isso também, né? Exato. Logicamente. Que diferença o senhor está vendo na sua tradução em relação a outras? A minha tradução busca captar a intenção do Dante Alighieri, que é o conselho que o Dante Milano, que é um poeta brasileiro mineiro, recomenda para quem quer traduzir poesia. Olha aí. Captar a intenção do poeta. E, curiosamente, eu mostrei uma tradução por uma professora de italiano lá
de Santa Maria, que é especialista em Dante Alighieri, ela me respondeu que ficou empolgada porque a minha tradução capta as intenções de Dante. Olha que bacana isso. Capta as intenções. Então, eu vou dar só um pequeno exemplo. No começo da Divina Comédia, o Dante diz que ele se perdeu numa selva escura. Só que ele diz, nel mezzo del cammino di nostra vita, mi ritrovai in una selva. E todo mundo traduz, eu me encontrei numa selva escura. Mas a intenção do Dante não era dizer que ele se encontrou. Era dizer ele estava perdido, né? Dizer que estava perdido. Então, como é que eu traduzo? No meio do caminho desta vida, me vi perdido numa selva escura. Mas, me diga, professor, está gostoso fazer essa tradução? Toda tradução é gostosa e também, não é, pedregosa, né, para achar. Mas é empolgante, né? Sim, depois que a gente começa, não pode parar. Qual é a sua previsão de término? Agora eu estou envolvido num plano de compor um libreto para um musical sobre o inferno do Dante Alighieri. Olha que bacana. Então, por um mês mais ou menos, eu vou pensar, sou capaz de fazer só uma coisa por vez, né? Mas eu calculo, como ainda faltam uns 50 cantos, né, metade do traduzir, eu vou precisar mais umas 30 semanas para... O senhor traduziu todo o inferno e parte do purgatório. Metade do purgatório. Metade do purgatório. Pois olha que maravilha, que delícia esse bate-papo. Infelizmente nós temos um tempo aí determinado, né, professor? Mas tenho certeza que o senhor voltará outras vezes aqui conosco, porque tem pano para manga para nós discutir aí bastante. Professor Pozenato, eu queria lhe agradecer demais, mais uma vez, a sua presença aqui no nosso programa. E eu tenho certeza que muita gente se empolga e procura também seguir esse mesmo caminho que o senhor está seguindo aí, de traduzir importantes escritores, poetas, enfim, fazer a tradução de que a gente tanto necessita para entender a filosofia até da escrita dessas pessoas, né? Exatamente. Muito obrigado pelo convite, não é? E sendo para falar de poesia, ainda mais de ícones como esses, Petrarca e Dante Alighieri, eu estou sempre à disposição. Nossa, que maravilha! Esse foi mais um programa do Fala Professor, que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 20 horas. E hoje nós tivemos o privilégio, porque realmente é um grande privilégio, de poder contar com essa sumidade na literatura, essa sumidade na tradução, essa sumidade que passou já por tantas coisas dentro enfim, dentro da cultura, não só italiana, mas a cultura como um todo, que é o professor José Clemente Pozenato. Nos acompanhe pela Bitcom TV oficial e por nossas redes sociais. Foi um prazer imenso estar com vocês e fiquem com Deus.